Vamos então para a palavra do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Todos acharam? Oh, povo bonito, hein? Está escrito assim: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o... Amém. Pode sentar, queridos. Fica do lado dessa pessoa linda aí e fala assim: segura na minha mão agora. E agora nós vamos orar. Isto. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e te bendizemos por tudo. Abençoa cada vida aqui, Pai. Fala, Deus, aos nossos corações. Que a tua palavra seja lançada, penetrada, em nome de Jesus. Em cada vida, Senhor. Eu profetizo salvação em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. O texto diz para nós não temermos pessoas que matam o corpo. Um assassino, alguém que chega com uma arma e mata outra pessoa, essa pessoa você não precisa ter medo dela. É logicamente que a Bíblia está falando pelo ângulo de vista de salvação, né, irmãos? Porque do ponto de vista humano e terreno, nós ficamos com medo, apreensivos. Quando uma pessoa vem, porventura, para o nosso lado com uma faca, um revólver. Mas, no ponto de salvação, a Bíblia está dizendo assim, ó, não precisa ter medo. Mas aí a Bíblia diz assim, ó, sabe quem que você deve ter medo? Você deve ter medo de quem pode tirar a tua salvação, da tua vida. De que pode fazer você ir para o inferno. Existem pessoas que acabam sendo o instrumento do inimigo para nos conduzir para o inferno, irmãos. E essas pessoas são mais perigosas do que outras que andam por aí, na noite, na madrugada, com faca, com revólver. Essas pessoas aí, o máximo que elas vão fazer é tirar o corpo. Mas se a alma da gente estiver ligada com Deus, se a nossa vida estiver aprumada com o Senhor, essa pessoa vai estar nada mais, nada menos que fazendo um passaporte daqui para um lugar melhor. Agora, alguém que não tem a certeza da salvação, deve ficar preocupado. Por que eu digo isso? Porque se alguém fizer essa pessoa morrer fisicamente e não tiver certeza da salvação, ela vai para o inferno. Porque ela corre perigo duas vezes. Quem tem a certeza da salvação, corre perigo nenhum. Matou o corpo, vai para o céu. A vida daquela pessoa vai para o céu, o corpo fica na terra. Mas se tiver sem Jesus e um bandido atirar, matar, vai para o inferno. E corre o risco daquela outra pessoa ainda chegar e conduzir você para o caminho mau. Eu quero falar de salvação hoje. Salvação. Amados, você pensa na salvação? Qual é a frequência que você pensa na salvação? Você para meditar que Jesus pode voltar ainda essa noite? Ou você pensa assim, eu sou novo, eu sou nova, e eu ainda tenho algum tempo de vida ainda para acertar minha vida. Eu tenho alguns textos aqui que vão te ajudar a entender essa questão da salvação. Porque, acreditem ou não, muitas pessoas não têm certeza da salvação. E eu quero que você responda honestamente. Honestamente. Para você. Se Jesus voltar em 3 segundos, você vai ou você fica? Não fala nada, só pensa. Você vai ou você fica? Você aceitou Jesus, você batizou, mas você tem a convicção da tua salvação? Você anda de cabeça erguida, sabendo que se alguém te matar, como diz o texto, se você de repente dormir e não acordar mais, que você estará na glória? Às vezes num funeral, um pastor é chamado, e alguém chega e fala assim, pastor, foi salvo, né? O máximo que a gente pode dizer é, eu acho. Porque a salvação é um mistério.
para os outros, mas não deve ser um mistério para você. Não deve ser um mistério para mim. Eu tenho que ter a convicção se eu serei ou não salvo. E tem muita gente que carrega essa dúvida da certeza da salvação. Tem gente que fala assim, pastor, esses dias teve uma vigília na igreja. Eu saí leve. Se Jesus voltasse naquele dia, eu seria salvo. Mas pastor, confesso ao Senhor que durante a semana eu cometi algumas coisas e que se Jesus voltasse, eu não seria salvo. Aí a grande pergunta que fica é, isso acontece com frequência? Um dia você pensa que será salvo, outro dia você pensa que não será salvo. Um dia você pensa assim, estou com Deus, outro dia, meu Deus, se Ele vier, eu irei para o inferno. Alguém já viveu esse dilema? Levanta a mão se for corajoso. Eu quero declarar para vocês nessa noite duas coisas que é importante para a tua salvação. Tem várias. Aceitar Jesus é uma. Quer confessar Jesus com sua boca e crer no coração? Isso é uma. Se arrepender dos seus, confessar os pecados e arrepender dos seus pecados é outra. Batizar é outra coisa. João 3 diz que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O batismo. Sem o batismo não posso entrar no céu. Ok. E até esse processo, quem não é batizado sabe que tem que caminhar até esse processo. Mas a grande preocupação é, e os que já são batizados? Podem pensar, já aceitei Jesus, já me arrependi dos pecados, fiz o curso de batismo, fui para o encontro, batizei e continuo não tendo a certeza da salvação. Você que não é batizado, você sabe que você tem uma escada para subir. Você tem um processo, você precisa batizar. Porque João 3 diz que se não formos batizados, não seremos salvos. É a palavra que diz isso. E hoje é noite de Santa Ceia. Como é que eu tomo a Santa Ceia sem ter a certeza da minha salvação? Então eu preciso ensinar a igreja. Eu preciso trazer um entendimento para a igreja que depois que eu batizo, eu tenho que carregar com uma balança. E balança, você sabe que tem um lado direito e também tem um lado... Tem que ser equilibrado. Fala assim, ó, equilibrado. Tem pessoas aí que pregam o calvinismo e tem pessoas que pregam o arminismo. São visões diferentes de se entregar. Visões diferentes. Tem igreja por aí que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é o Calvino. É os discípulos de Calvino. E tem outros que já são arminiano, né? De Armínio. Que não. Que se você não vigiar, você corre o risco de ir para o inferno. E nós precisamos saber o que a Bíblia posiciona a respeito da salvação. E mais do que tudo, você tem que ter a convicção desse livro sagrado. E mais do que ir pela cabeça dos outros, você tem que ir pela palavra. E dormir com a certeza da salvação. Como eu disse, são vários pontos necessários para a gente ser salvo. Vários. Mas tem dois que é os que mais pesam. Dois. E esses dois se resumem todos os outros. O primeiro item é o que nós lemos em Mateus 10, 28. Está escrito assim, ó, não temais os homens que podem arrancar sua vida. A palavra é temais, temer. Você quer um ingrediente para ir para o céu? De todos os que eu tenho na Bíblia, de todos que a Bíblia fala, esses dois aqui vai resumir todos. O primeiro é temor. Temor a Deus. Esse é o primeiro. E eu vou falar os dois e você vai ver o seguinte. O que você tem mais no coração? O primeiro ou o segundo? E eu falei que você tem que ser uma balança, certo? E se a balança estiver pesando mais à direita, o que você tem que fazer? Colocar mais peso na esquerda. E se a balança esquerda estiver pesando mais na tua vida do que a direita, o que você tem que fazer? Colocar mais na direita. Tem que ter um equilíbrio. Você vai prometer, fala para quem está do seu lado assim, eu prometo que eu vou analisar qual é a balança que pesa mais na minha vida. Porque as duas têm que ser igual. Amém? Temor a Deus. Irmão, quem que não peca?
Todo mundo peca. Todo mundo peca. Aí fica sobre nós o seguinte: puxa, Deus não quer que a gente peca. Tá certíssimo. Tem que ter temor. As coisas que a gente vive, o fato de estarmos nesse mundo, é para a gente ter temor. Eu não posso fazer as coisas sem temor a Deus. Eu tenho que ter temor. Temor é mais do que medo. Temor é um respeito que advém com consequência. Se você não tem esse respeito, você vai sofrer consequência. Não é simplesmente um medo, é um respeito que traz consequência, ou boa ou não. Quando alguém chama você para fazer alguma coisa e você sabe que aquilo não agrada a Deus, por mais que você tenha uma fraqueza, você tem que falar assim: eu não quero fazer isso. Quando você está diante da sua tentação, a sua tentação está ali. E lá dentro, você fala assim: eu não posso. Sabe como chama isso? É o temor. É o Espírito Santo de Deus falando na tua vida. Vamos tomar uma depois do serviço? Nós vamos passar ali no bar. E você diz: eu não vou. A tua religião não permite? A tua igreja não deixa? Não, minha igreja deixa. E quero dizer que eu deixo. Quem não deixa é Deus. Porque esse negócio de falar o pastor não deixa, para o pecado, você vai prestar conta com Deus. A Bíblia diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. Então não vem por culpa assim, ó, a igreja não deixa. Não. Você não está aqui por causa da igreja, você está aqui por causa da palavra. A igreja é uma consequência da palavra. Ela não é o cerne. A maior autoridade é a palavra. Igreja é um mandamento que nós temos que estar unidos. Mas o que rege a sua fé é a palavra. Eu vou ler um texto para vocês aqui. Vou abrir na minha Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, está escrito assim, ó. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Fala assim, ó, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Sabe por que nós temos que ser santo? Porque nós temos que andar no temor. Temor. Alguém fala assim, ó, vou te mandar um vídeo da hora, daqueles vídeos que você sabe que os outros não podem ver escondido, não conta para o teu pai não. Você vai dizer assim, eu tenho temor a Deus. Não é porque meu pai não está vendo, não é porque minha mãe não está vendo, não é porque ninguém está vendo, eu não quero porque eu tenho temor. E quem tem temor já tem um ponto da salvação. Querido, você acha que eu não erro? Você acha que você não erra? A grande pergunta é, existe temor na nossa vida? Se existe temor, acabou. Você vai evitar um monte de pecado. Anda com Deus em santidade. E andar com Deus é literalmente falar assim, ó. Deus não quer que eu pise nessas pegadas, então eu não vou. Deus não quer que eu faça isso, então eu não farei. Deus não quer que eu aja desse jeito, eu não vou agir. Por quê? Porque eu tenho temor a Deus, eu sei que Deus está olhando por mim. Querido, pastor não te vigia 24 horas. Mãe não te vigia 24 horas. Esposa não te vigia 24 horas. Mas Deus te vê todos os minutos e segundos da tua vida. Quando você pensa que não tem ninguém te vendo, Deus está te vendo. E Ele sonda o seu coração. Quando uma pessoa tem uma fraqueza e cai, e tem temor, o temor em seguida gera arrependimento na pessoa. Eu vim para Jesus em 99. Abril de 99. Me afastei do caminho do Senhor em dezembro de 99. O ano de 2000 passei fora do caminho do Senhor. Eu bebia. Eu andava pelo mundão. Eu ia nas noites, tocava no mundo. E eu não tinha temor. Eu sabia o que era pecado. E quando a gente sabe o que é o pecado e não está nem aí, o temor foi embora.
Você pode se analisar se você tem temor a Deus ou não. Uma das provas de você saber se você tem temor ou não é... Você vai fazer isso? Vou. A pessoa não preocupa nem um pouquinho que aquilo é errado e que Deus não gostaria que ela fizesse. Falta de temor. Às vezes você vai ver pessoas, irmãos, da igreja, errando. E não é porque ela quer ou porque ele quer. É porque ele foi vencido. Mas a gente nunca pode dizer que aquela pessoa não tem temor. Porque talvez que depois que ela caiu, bateu um temor e ela falou não devia ter feito. Embora o temor age na maioria das vezes antes. Mas nunca podemos desprezar alguém que depois de caído resolveu dizer, vou me levantar. Aperfeiçoa na santidade do Senhor. Tem um texto que... Eu separei alguns textos para a gente ler. Porque se você guardar esses textos da palavra de Deus, você vai equilibrar a tua balança. E Deus vai falar com você. Você vai poder saber. Precisa de ter temor. Fuma cigarrinho. Ah, vamos. Não passa um segundo. Puxa, Deus não quer? Não passa. Não existe temor. Passa só um pouquinho. Pouco temor. Aí eu penso muito, pastor. Temor. Esse é o termômetro para você avaliar que você tem ou não temor. Olha o texto que eu vou ler para vocês. Falei de salvação. Olha esse texto. Assim, pois, amados meus. Quem é amado de Deus aqui? Levanta a mão. Fala para quem está ao seu lado assim, ó, é para você, viu? Falou assim, ó, é uma direta para você. Falou assim, ó, veio do céu para o teu colo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha o líder dizendo, quando eu estou perto e quando eu estou longe. Olha o que está escrito, desenvolvei a vossa salvação. Fala assim, ó, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Olha o que está escrito no fim, com temor e tremor. Esse texto é de Filipenses 2:12. A salvação, queridos, é para você desenvolver ela. Aí você vai pensar assim, pronto, pastor, se a salvação é para desenvolver, eu acho que a minha salvação não está desenvolvida ainda. Um dos lados é se você ter temor. Desenvolve a sua salvação com temor, está escrito. Porque quando você vai fazer o pão, chega uma hora que ele fica pronto. Você tem certeza que ele está pronto. Uma das coisas que você tem certeza que a tua salvação está pronta é se você tem temor. De noite, teu pai e tua mãe estão dormindo. Onde você está? Vendo o quê? Assistindo o quê? Lendo o quê? Não tem temor? Não tem temor. Então você precisa desenvolver a tua salvação, porque realmente você não está salvo ainda. Mas eu já batizei, não está salvo. Precisa de ter temor, crente tem que ter temor. Temor para não pecar, temor para não desobedecer o caminho do Senhor, temor para não fazer o que é errado, não fazer o que é mal. Alguém no teu trabalho diz assim para você assim, ó, ei, fulano está ali querendo receber de mim, fala que eu não estou. Ah, beleza, eu falo. Ó, fulano não está. Não, quero que ele está, não sei. E você sabe, está lá dentro. Mentiu. E não pesa nada? Não existe temor. E se não existe temor, você não está salvo. Tem que ter temor. Pastor, mas se eu mentir, eu perco o emprego. Qual foi o primeiro texto? Não temas aquele que pode tirar alguma coisa da tua vida, não. Teme quem pode fazer você perder a tua salvação. Se alguém mandar você mentir, está mandando você perder a tua salvação. Pessoas que fazem você cair são pessoas perigosas. Pessoas que te levam à tentação são pessoas perigosas. Pessoas que fazem você pecar são pessoas perigosas. Pessoas que podem te levar você a perder o temor são pessoas perigosas. Você tem que amar e orar por elas, mas não dá para caminhar não. Tem que ter temor. Ah, quantas pessoas eu me afastei quando eu vim para Jesus?
Que eu sabia que se eu continuasse com aquilo lá, eu ia cair facinho. E um dos pontos para eu ser salvo da balança é ter temor. E eu quero desenvolver. É logicamente que todos os dias a gente se aperfeiçoa. A Bíblia diz que é de glória em glória. Ok, até o último dia você vai ser transformado. Ok, glória a Deus. Mas o ponto principal é temor. Senão não tem desenvolvimento. O temor é o fermento que faz a massa do pão crescer. Você pode batizar, é o ovo. Você pode arrepender, é a farinha. Você pode vir na igreja, é o óleo. Você pode fazer oração, é o leite. Mas beleza, o fermento é que vai fazer crescer essa massa aí. É o temor. É o temor que vai fazer desenvolver. Ah, pastor, eu tenho temor. Tal pessoa mandou fazer tal coisa, eu não fui não. Eu falei, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho temor a Deus. Não precisa dizer a igreja não deixa. Diga assim, ó. Sabe por quê? Você precisa falar mais de Deus. Você precisa falar assim, ó. O Deus que eu sirvo não me permite fazer tal coisa. Sabe o que a Bíblia diz? Que um homem um dia fez uma estátua e falou para Sadraque, Mesaque e Abidnego: vocês devem se curvar diante dessa imagem, e quem não se curvar vai parar na fornalha. E o que Mateus 10, 28 diz? Não tenha medo de quem vai fazer você morrer no corpo, mas tenha medo de quem pode tirar a tua salvação. Eles disseram, nós não vamos nos prostrar diante de estátua nenhuma. Então vocês serão lançados na fornalha. Ok. Aconteceu alguma coisa com eles, irmãos? Aconteceu alguma coisa com eles? Não. Por que que eles não adoraram essa imagem? Porque eles tinham temor. Semelhante a uma outra situação, Daniel viveu isso. E aí a sentença era o quê? Quem não adorasse a imagem ia parar na cova dos leões. Daniel não fez o que era para fazer e teve temor a Deus. Ele foi parar na cova do leão, só que é o seguinte: nenhum dos 3 leões comeu ele. Por quê? Porque tem temor. Por temor a Deus você deve fazer a vontade do Senhor. É coisa mais linda alguém olhar. Você sabia que temor é uma palavra que faz marido converter? Está lá em 1 Pedro. Está escrito lá que se o teu marido não for convertido, não precisa de falar nada. Com o fechar da tua boca e com o teu temor, você ganhará a tua casa. Se a tua casa vê que você teme a Deus, eles vão começar a ver um Deus de respeito. Se a tua casa vê que você não teme a Deus, eles vão falar assim: meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha não teme a Deus? Então o Deus dele é o mesmo Deus, é o Deus que não está nem aí com a paçoca. Mas quando tem alguém que teme a Deus, a tua casa vai reconhecer, não uma igreja, vai reconhecer uma pessoa e um Deus que é diferente. Porque no fundo, todo ser humano na consciência sabe o que é certo e o que é errado. Só que quando ele não vê nós como com temor, ele se sente confortável. Ele fala assim, não estou nem aí, porque se Deus vier pesar a mão em mim, vai pesar nele também, porque eu não vou na igreja. Mas ele vai, então eu estou tranquilo. Se ele quer ele, se ela quer, ela vai na igreja e não vai acontecer nada, comigo então não vai acontecer também, porque faz a mesma coisa. Mas quando você, além de vir à igreja, vive na sua casa com temor, as pessoas da sua casa vão falar assim: rapaz, eu estou longe de Deus mesmo, porque, vixe, eu não estou que nem ele, eu não estou que nem ela. Ixi, eu preciso ir para Jesus. Começa a dar um medo na pessoa de ir para o inferno. Você sabia que a salvação, foi Deus que colocou ela no fundo do coração do homem? Todo ser humano pensa na salvação, só não tem certeza. Mas a eternidade, está escrito assim, e Deus colocou a eternidade no homem. O livro de Salmo diz isso. Você já parou para pensar que a eternidade pode nos custar caro? Se você tiver temor a Deus, é um requisito. Alguém pode dizer assim, mas você peca. Eu peco, mas tenho temor. Quem tem temor, vai para o céu. Deu para medir um pouquinho de temor? Mediu a balança do temor? Ah, pastor, eu faço as coisas, não penso em nada. Eu saio, quando vi já fiz. Nem penso se Deus gostou, se Deus não gostou. Não tem temor. Você precisa ter temor, senão você não vai para o céu. Segundo ponto.
o outro lado da balança. E aí esses dois juntos. Mas antes de eu entrar nesse segundo, dá um aplauso para Jesus. Vamos para o segundo. O segundo está em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Esses dois aí fecham a salvação. Quem quer ir para o céu, dá glória a Deus. Fala quem está para o teu lado, Senhor, trata de ter temor, viu? Efésios 1, 7. À medida que você achar, você vai dar um glória a Deus. Todos acharam então? Vamos ler. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua, fala assim, graça. Essa é a palavra que completa o outro lado, irmãos. A salvação é pela graça. Sabe o que significa isso? Que Deus é rico na graça. O que significa isso? Agora nós vamos fechar. Vamos ler outro texto aqui. Efésios 2:8. O 2:8. Porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pelo quê, irmãos? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O 9. Não é por obras, para que ninguém se... Olha para cá. Eu escuto pessoas falando assim, não, eu não vou na igreja. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo. E se alguém passar aqui pedindo comida, eu dou. Eu dou 10 reais para a PAI. Eu dou 10 reais para o Hospital do Câncer. Falam umas coisas assim. Você já ouviu alguém que fala isso? Hã? Aí fala assim, eu sou uma pessoa boa. Eu não sigo certinho, mas perfeito ninguém é. Mas assim, eu tenho amor ao próximo. Eu de vez em quando eu ajudo o próximo. Isso aí vai trazer a salvação para alguém? Não é por obra. Você pode dar 10 cestas básicas por mês. Isso não te traz salvação. Alguém que vai dizer assim, eu ajudo o hospital daqui, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo, eu dou comida, eu dou roupa, eu dou agasalho, eu dou não sei o que lá. Irmão, isso não derrama salvação para ninguém. Não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Por quê? Porque senão o sacrifício de Jesus ia ficar jogado de escanteio. Aí você ia chegar e falar assim, eu cheguei até o céu porque eu sou bom mesmo. Eu fiz um monte de coisa na terra, eu sou bom. Então a Bíblia diz assim, ó, não é por obra, porque ninguém pode se gloriar em si mesmo. E aí nós temos que nos gloriar na cruz do Calvário. A palavra aqui é graça. Eu vou ser salvo pela graça. Você sabe o que significa a palavra graça? A palavra graça significa favor. Já começou bom, né? Fala assim, ó, é um favor. Você sabe o que é fazer um favor? Favor não é obrigar. Fala assim, favor não é obrigação. A palavra graça significa favor imerecido. Significa o quê? Quer dizer, é um favor para quem merece ou para quem não merece? É um favor para quem não merece. Favor imerecido de Deus. Ou seja, ele vai te levar, não sei por quê, porque você merece ou não merece, não. Fala assim para quem está ao seu lado assim, isso é uma coisa, fala. Que só Jesus para te amar, fala. Por que eu estou falando da palavra graça? Porque às vezes a gente é muito pesado pelo lado do temor. Ai meu Deus, pequei, vou para o inferno agora. Ai Jesus, eu vou para o inferno. Ai, eu vou para o inferno. Cadê a graça? Fala para quem está do seu lado assim, existe um lado da balança que é a graça. Se eu não acreditar no que está escrito aqui, acabou, querido. Pode falar o que quiser. Pastor, mas perde salvação. Então Jesus está falando que ele é rico em graça.
Ah, então se ele é rico em graça, então eu vou pintar e bordar. Você já ouviu falar isso aí? Se eu pintar e bordar, tem temor na minha vida? Você está entendendo como é que as duas coisas andam junto? Quando que eu tenho a certeza da salvação? Quando eu tenho temor a Deus e quando eu acredito fielmente na graça genuína de Deus. Se Jesus voltar agora, pisca o olho, vocês não vão ver eu aqui mais. Vocês tinham que falar misericórdia, porque se vocês não vão ver, vocês vão ficar. Vocês tinham que falar misericórdia, porque eu não queria ver mesmo, eu queria ir junto. É ou não é? Irmãos, esse negócio, fala assim, ai pastor, eu fiz tanta coisa errada. Tem temor? Você tem o hábito de sempre pedir perdão, de vigiar? Acabou! Isso é graça, é o poder da graça. Não adianta, é dom de Deus, é a graça. Não está escrito que Jesus vai levar os perfeitos. Deu um choque, né? Nossa, que choque que vocês estão, irmão. Vocês estão com uma cara. Efésios 4, 7. Eu separei mais texto, porque vocês têm que se convencer disso. É a Bíblia. Efésios 4, 7. Não fecha a Bíblia, não. Fala assim, ó. E a graça foi. Foi o que está escrito aí? Hã? A graça foi concedida a cada um de quem? Segundo a proporção do dom de... Se Deus deu a graça, você recebe ela ou não? Ou você vai largar de lado? Vocês estão entendendo que tem que ser um equilíbrio? Querido, se tem temor, tem que ter a graça. Tem muita gente que tem excesso de temor e é bom. Só que tem que ter o excesso da graça também, porque os dois vão dar junto. A graça é o quê? Porque presta atenção. Cuidado que eu vou te falar que agora é muito sério. Se você ficar com excesso do temor, escuta isso, ó, não distorce. Excesso de temor sem excesso de graça, ou temor sem graça, você também está querendo ser salvo por obras. Ah, porque eu oro 3 horas por dia, então é pelas tuas obras que você vai ser salvo? Porque eu tenho que ter temor para mim andar em santidade e para mim não pecar. Mas se eu começo a achar que a salvação é só na base do temor e desconsidero a graça, eu estou dizendo que a salvação foi por meus méritos. Porque eu evitei o caminho errado, porque eu li a Bíblia 3 horas hoje, porque eu orei 5 horas hoje e porque eu não dei brecha hoje. Não, não é por você que você vai ser salvo. É pela graça de Deus. Porque você não merece nada. Embora a gente passe o dia inteiro orando se quiser. Você pode passar o dia inteiro orando se quiser. Ainda assim você não vai ser salvo porque você orou o dia inteiro. Você vai ser salvo pela graça de Deus. O temor é importante porque nos ajuda a não pecar. E a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. O que 1 João diz? Filhinhos, não pequeis. Não é para pecar. Vírgula. Ó, vírgula tem parte B. A primeira parte diz uma coisa, a outra diz outra. Não pequeis, vírgula. Mas se pecardes, vocês têm um advogado. Para que você usa um advogado? Somente em que situação? Quando você precisa. Se você pecar, você tem um advogado. Aí alguém fala assim, ai, pequei, vou para o inferno. Você vai para o inferno se você quiser, porque tem um advogado chamado Jesus Cristo de Nazaré. Você não usa advogado? Tem um advogado fiel, advogado fiel. Ele é o teu advogado. Ah não, eu preciso entrar num propósito de consagração. Ok, você tem que entrar num propósito de consagração. Mas independentemente, se você for para o céu, é pela graça de Deus. Abra outro texto aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Um pouquinho para trás. Alguém um dia perguntou para mim assim, pastor, o senhor tem certeza que o senhor é salvo? 110%.
Porque se eu não crer, eu estou desconsiderando a graça de Deus, estou desconsiderando meu advogado. Peraí, meu advogado não é ruim não. O teu é ruim? O teu é ruim não? Você já arrumou um advogado você já arrumou um advogado que não ganhou alguma causa para você? Eu também. Rapaz do céu, eu falei, vou ganhar essa causa na justiça, perdi. Aí depois eu falei assim, será que Deus queria que eu largasse mão e eu fui entrar e não entrei? Porque eu vou falar a verdade, na época que eu entrei não consultei a Deus, aí tomei pro nariz. Só que com esse advogado chamado Jesus, você não perde a causa. Olha lá, 2 Coríntios 12, 9. Eu vou ler o 7 também. Eu vou ler o 7. Olha o que o apóstolo Paulo diz. E para que ele não me ensoberbecesse, porque Paulo ganhou muitas vidas para Jesus, sim ou não, irmãos? Era para Paulo ir para o céu, sim ou não? O cara foi um missionário tremendo, é ou não é? Agora olha só o 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de quem? Para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, o que ele disse? Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na onde? Na santidade. Na fortaleza. Na onde? Então quando você cai, se você recorre ao advogado, o poder de Deus vai se aperfeiçoar quando você cair. Não estou te incentivando a cair, mas é uma válvula de escape. Deus é bom demais. Aí ele disse o quê? A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? A graça aí. Fala para quem está do seu lado assim, Ana. Na minha vida, é a graça de Deus. Querido, você não merece ir para o céu. Mas Deus, quando te viu, se apaixonou por você. E por mais santo que você corra para ser, Ele fala assim, você não é a última bolacha do pacote, mas mesmo assim eu quero te salvar. E se você, hoje, acreditar na salvação, tem que ser com base no temor e na graça. Na graça. Se você sair lá fora, se você ir embora, se você chegar na tua casa, você vai ver alguma coisa de errado? O temor tem que tirar isso. De vez em quando você escorrega. Quem que não escorrega de vez em quando? Quem que não anda na rua de vez em quando e tropeça na calçada? Quem que de vez em quando não anda descalço e pisa naquelas pedrinhas que dá vontade de orar em língua estranha? Não dá? É ou não é, irmãos? Aquelas pedrinhas pontudas que você vai lá, é ou não é? Quem que não cai? Quem que não fraqueja? Mas aí eu tenho que falar assim, Deus, temor está aqui, me perdoa. Levanta, retoma. E a gente tem mania de deixar o nosso pensamento, dizer assim, você não está salvo não. Você não vai para o céu não. Quando alguma voz falar para você assim, ó, você não vai para o céu, você vira para o lado e fala assim, capeta, você não vai para o céu. Eu vou, você não vai. Vocês estão entendendo a mensagem, queridos? Tem gente que sofre todo dia com isso. Ai, meu Deus. Nós temos que andar vigilante, sim, porque a Bíblia diz que nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Vigiai. Jesus virá como o quê? O ladrão na noite. O ladrão na noite. Então, se eu tenho temor, eu vou vigiar. Eu poderia dar 10 coisas aqui para você ser salvo, mas se você tiver temor, você vai vigiar. Se
Se você tiver temor, você vai pedir perdão pelo pecado. Se você tiver temor, você vai se afastar do caminho do mal. Se você tiver temor, se caiu, você levanta. O temor é a essência de tudo para a gente. O temor é o que nos impulsiona a fazer todos os outros itens. E aí mesmo assim, você subiu aqui no louvor hoje para adorar a Deus. Você subiu lá em cima para subir para a intercessão. Você ficou na porta. Você orou pelas crianças. Você teve um dia de consagração. Você sabia que era dia de Santa Ceia, mas aí de repente sabe o que você pensa? Eu estou me sentindo bem. Salvação não é por sentimento, irmãos. Salvação não é aquele dia que você está se sentindo bem. Hoje eu estou me sentindo tão mal. Misericórdia se Jesus voltar hoje. Querido, se sentir mal, se sentir bem, isso não interfere na tua salvação. Tem temor? Tem. Tem dia que é difícil, é ou não é? Pensa num dia custoso hoje. Pensa num dia custoso. Hoje foi o meu. Pensa numa tarde custosa. Até dei volta de bicicleta hoje. Para espairar com Jesus. Aí depois que eu dei volta de bicicleta, eu falei assim, cada jeito que o senhor tem para fazer a gente começar a emagrecer, né? Difícil. E eu sabia que eu tinha que pregar isso aqui. Sabe por quê, queridos? Porque é pela graça. Quando a gente está fraco, o advogado nos fortalece. Quando a gente cai, o advogado levanta. Agora, se perder o temor, querido. Agora, creia no poder da graça. Hoje, eu vou fazer um apelo para que você possa deixar a graça entrar na tua vida. É dom de Deus. Deus oferece. Você leu aí, Deus concede. Se Ele está dando, por que você não recebe? Recebe a graça e fala, Deus, obrigado pela graça. E você vai para a tua casa sabendo assim, se Jesus voltar, eu vou para o céu. Se eu não acordar amanhã, eu vou para o céu. Se faltava graça na sua vida, você vai falar assim, eu quero receber essa graça de Deus. Mas se falta temor, você vai falar assim, eu quero receber o temor de Deus. Eu acho que você já está tendo um jeito de comparar o que mais você tem, se é temor ou se é graça. E aquilo que estiver faltando, preenche para ficar igual. Porque aí você vai andar no temor, e mesmo assim você não é perfeito, mesmo assim você vai errar. Mas você vai ter sustentabilidade para falar assim, eu estou andando em santidade por amor. Porque eu amo a Deus. Mas eu sei que a minha salvação é pela graça. Porque eu não mereço. Hebreus 4. Estamos encerrando. Abra sua Bíblia em Hebreus 4. Versículo 13. Aleluia. Quem achou, dando glória a Deus? Promete que você vai ler com atenção os dois últimos textos. Hebreus 4:13. Está escrito, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Fala assim, nós vamos ter que prestar conta, viu? Mas olha só o 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firmes na nossa confissão. Fala assim, conservemos firmes na nossa confissão. Olha para cá. Você já confessou Jesus? Conserve firme. Você já confessou que você quer andar no caminho dele? Conserve firme. Sabe para que
serve sumo sacerdote na Bíblia? No Antigo Testamento era assim. Tinha sacerdotes e sumo sacerdote. Tinha o templo, o tabernáculo, e aí tinha 3 áreas. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. No santo dos santos, não podia entrar ninguém, senão morria. Só podia entrar uma pessoa, o sumo sacerdote. Não é sacerdote, é o chefe dos sumos sacerdotes. Por isso que chama sumo, acima. Sumo sacerdote. Olha o que a Bíblia diz, que o sumo sacerdote, ele tinha uma vez ao ano, a tarefa de recolher os pecados de todo mundo e levar lá no Santo dos Santos. Só ele podia entrar. Ele ia com uma corda amarrada na sua cintura, com um sininho. Por quê? Porque se esse sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele era fulminado lá dentro. E como que ia tirar ele lá de dentro se ninguém podia entrar lá? Então ele tinha que entrar com uma corda, com sino, com roupa, e apresentar o pecado de todo mundo. E as pessoas tinham que trazer o cordeiro, o animal, de acordo com o tamanho do pecado, era o tamanho do animal. Olha para a pessoa que está do seu lado e imagina o tamanho da cria. Olha para quem está do seu lado e fala assim, imagina o tamanho da cria. Tem gente que vai falar assim, Senhor, o altar não vai caber, Senhor. Esse altar foi feito para bezerro, mas eu estou pensando em matar uns 20 elefantes. Hã? Uns 30 hipopótamos, 20 elefantes, paga a conta. Aí, queridos, esse sacerdote, sumo sacerdote, melhor dizendo, levava no Santo dos Santos o pecado do povo inteiro. E se ele entrasse em pecado, ele era fulminado. E aí puxava-se o corpo dele, os de fora. Se ele demorasse muito, puxava. O sumo sacerdote, uma noite antes, nem dormia. Com medo de pecar em sonho. Em pensamento. Aí a Bíblia diz que o Novo Testamento, porque Hebreus é Novo Testamento, diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. É Ele quem apresenta os nossos pecados a Deus. É o mais perfeito sumo sacerdote que existe. E ele diz o quê? Conserva firme aquilo que você confessou. Ou seja, tem temor. Tem que ter temor para conservar firme. Diga para quem está do seu lado assim, ó, conserva firme. Aí a continuação do texto. 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha para cá agora. Qual é a tua fraqueza? Pensa nela. Está escrito assim, ó. O nosso sacerdote se compadece das nossas fraquezas. Temos um sacerdote que se compadece de todas as fraquezas. Você pode dar um glória a Deus? Continuando. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha 16. Acheguemo-nos, portanto, com dúvida. Com dúvida? Que jeito? Confiadamente. Sabe o que significa isso? Tem que ter confiança. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da onde? Da onde? Trono da onde? Da graça. A fim de quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe o que Deus está falando? Tem um trono de graça. Se achega aqui. Está faltando graça na tua vida? Se achega no trono e vai ser derramado a graça de Deus sobre a tua vida para você ser salvo. Aleluia! Aleluia! Por que confiadamente? Porque você tem que tirar esse negócio assim. Ai meu Deus, acho que eu vou para o inferno. Chega confiante que esse sumo sacerdote não é qualquer sumo sacerdote. Chega confiante que essa graça tem poder
fraqueza e da menor. Aí alguém pergunta, o senhor tem certeza da salvação? Eu tenho. Eu tenho porque a graça de Deus é maior, não é pelo meu mérito. Não é porque eu sou pastor, não é porque você é líder. É porque eu confio na graça de Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, eu entreguei minha vida a Ele. O meu caminho é dEle. Importa que eu cair, Ele vai me levantar. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Acabou. O julgamento é do homem. O julgamento é do homem na terra. Mas Deus vai levantar aqueles que têm temor. Em 2000 fiquei caído. Em 2001, eu falei, vou voltar para o caminho do Senhor. Sabe que dia era? Já falei 500 mil vezes aqui. Que dia que é? Que dia que era? Dia de quê? Vocês sabem, né? Foi num dia de Santa. Eu tocava um pagodinho no sábado. Birim, birim, birim. Birim, birim, birim. E no domingo eu ia na igreja. E eu estava desviado, batizado. Quando eu vi aquilo ali, irmãos, o temor. A graça de Deus veio. E eu pensei assim, eu abandonei a Cristo. Mas na hora o Senhor está me chamando. Eu não fiz nada para merecer. Mas a graça me basta. E eu falei, Deus, eu quero a tua graça. Eu quero me achegar no trono da graça. E sair do meu lugar, vim até a frente. Os amigos do pagode foi naquele dia comigo no culto. E eles viram o que aos olhos deles era um fanfarrão indo tomar Santa Ceia. Mas é um fanfarrão indo tomar Santa Ceia. Tava tomando uma ontem. Tava no barzinho ontem. E eu dobrei meu joelho nos momentos antes do pastor chamar a frente para tomar Santa Ceia. E eu disse assim, Deus, que bom. Pega quantos afastados que tem do caminho do Senhor e conta quantos voltam. Pega quantas pessoas desviadas que voltam, gente. Porque carrega um peso. E não se apropria do trono da graça de Deus. Eu tenho pessoas que eu conheço. Que desviaram e não conseguem voltar. Porque sente que perdeu a santidade porque falharam, porque pecaram. Não devia ter pecado, não devia ter falhado. Mas se esqueceram que Deus entrou com a graça para quando a gente tiver a nossa fraqueza. O que a Bíblia diz? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Ou seja, nós temos um sacerdote que se compadece da nossa fraqueza. Não importa a fraqueza que você tem, querido. Se você descer o caminho das águas, não fica pensando assim, eu não estou pronto para batizar, porque eu não estou... Você não está pronto e nunca vai estar. Você tem que receber a graça de Deus logo, e batizar o mais rápido possível, que eu quero te alertar, esse mês nós vamos fazer batismo na igreja. Eu tenho que receber essa graça. Eu não fiz nada para merecer, eu preciso receber essa graça e descer as águas. Eu preciso. E aí eu fiz a minha oração e falei, Deus, eu não vou pôr meu pé mais naquele mundo. Porque um pé estava no culto, outro pé estava no mundo. Eu fiz assim, ó. Os dois estão na casa do Senhor. Meu instrumento não vai ser para o mundo, meus dedos não vai ser para tocar no mundo, minha boca não vai ser para louvar o mundo e o diabo. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor com temor. E os erros, a graça preenche. Sabe quando você faz uma construção, irmãos? Você faz ela bem detalhada. Aí chega os cantinhos que você tem que pegar o tijolo e dar aquela quebrada no cantinho do tijolo. E
toda vez que alguém pega o tijolo e bate no meio assim, às vezes sai um pouco menos do que era para sair. Aí você vai falar, não encaixa. Ficou faltando. Não deu certinho o restante do tijolo. Mas aí o pedreiro sabe que ele pode preencher a diferença com o quê? Com a massa. Sabe o que é a massa? É o que preenche a diferença daquilo que nós não somos perfeitos. É a graça de Deus. É a graça. Se alguém disser para você assim, você é um condenado. Você diz assim, você está vendo o tijolo, mas você não está vendo a massa. O tijolo é o temor. É o que é firme. O tijolo é o que sustenta. Mas a massa é o que preenche, é a graça de Deus. Quando alguém olhar para você, sabe o que a tua salvação vai chegar? Sabe como no céu? Ninguém vai ver o tijolo, só vai ver a massa. Só vai ver a graça de Deus na tua vida. Se achegue. Fui tomar a Santa Ceia. Os caras pensaram o quê? Nossa, mas é um cara de pau. Acabou o culto, porque a igreja, o chão, assim, o piso era declínio, era um cinema. Então era um declínio assim. Na subida, se eu já subi no cantinho, acabou o culto. Peguei todos os rapazes e falei assim, arruma outro violonista. Como assim? Eu não faço parte mais da banda. Eu agora sou de Jesus Cristo de Nazaré. Como assim? Quem tem temor não vai fazer o que eu fazia. Ah, você está se achando santo, perfeito? Não, aí a graça me preenche. Mas eu quero ter temor. Você precisa de temor. Você precisa da graça. Aceita a graça de Deus, que vai ser mais fácil para você. Pela graça sois salvos. Último texto, Hebreus 12. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos o quê? Retenhamos o quê? A graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo que, com reverência e santo, o quê? Graça e temor, no mesmo versículo. Eu recebi um reino no meu coração. Esse reino Jesus quer colocar ele no seu coração. E esse reino não é para você ficar sentado. Todos que Jesus chama é para servir a Ele. Servir pela graça, irmão, só pela graça. Olha para a cara de quem está falando assim, meu irmão, eu sei que você é só pela graça. Você pode olhar o pregador mais santo que você acha. Você fala, aquele homem é usado por Deus. Nossa, que homem. Fala assim, irmão, ele está servindo é só pela graça. Só pela graça. O irmão e a irmã de célula, irmão, está lá pela graça. E aquele que prega na TV é pela graça também, é a mesma coisa. O que está no lar de paz, o que é discipulador, o pastor, o líder, qualquer um, é só pela graça que a gente serve a Deus. Mas nós servimos a Deus porque o reino dele foi colocado dentro de nós. Deus quer colocar esse reino na tua vida. Como que você serve a Deus e não tem certeza da tua salvação? É um contraste. Eu sirvo a um lugar que eu não sei se é aqui que eu vou ficar. Não, a partir de hoje eu sirvo a Deus porque pela graça Ele não viu nada de bom em mim. Nós éramos cana quebrada. Nós éramos nada. Continuando sendo um nada. Mas para Ele viu graça, favor imerecido de Deus. E através da graça, Ele vai levar você para o céu. Amém? Vou ler de novo o 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Por essa graça, servimos a Deus de modo agradável. Aí sim, querido, com reverência e santo temor. Fala assim, ó, tem que ter graça, mas tem que ter temor. Tenha temor de Deus. E eu quero fazer um apelo nessa noite. Para corajosos. Para Leandros do passado. Que um dia resolveu sair daquele lugar. Eu já era batizado. E eu falei, do jeito que eu estou,
eu não estou salvo. Porque falta o quê? Falta o temor. Eu preciso me posicionar. E eu falei, eu vou lá para frente. E com temor eu tomei posições. E na imperfeição entrou a graça. E aí eu tenho certeza, porque Deus diz, está aqui, não é mentira. Se alguém falar que é ou não é, problema de você, problema de quem falar de você. É o que está aqui, que Deus vai fazer valer e acabou. Eu confio na palavra. E se você estiver precisando de ponderar mais graça na tua vida para ter certeza da salvação, você vai vir aqui à frente. Mas se você estiver precisando receber temor de Deus, vem aqui à frente. Porque você tem que sair com os dois. Para sair falando assim, ó, eu serei salvo. Fique em pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.